Nesta seção, explicaremos os 4 tipos de estruturas de produtos para ver como elas funcionam em vendas e produção. Suponha que a sua empresa fabrica itens e eles possuem estruturas de produtos de produção. Alguns itens dentre os seus produtos são compostos por outros itens. Esse item será definido como uma estrutura de produto de vendas. Quando o produto é vendido, os funcionários do depósito agrupam os componentes para enviar ao cliente. Outro item é composto por um conjunto variável de componentes. Esse item pode ser configurado com uma estrutura de produtos modelo que permitirá substituir os componentes de um pedido de venda. A estrutura de produtos de produção é utilizada somente em ordens de produção. O item superior é o material final e os itens inferiores são os componentes. Durante o processo de produção, os componentes são transformados no produto final. A estrutura de produtos de vendas é utilizada somente em documentos de vendas e um exemplo é a embalagem de brindes que contém vários produtos. O item superior será o nome da embalagem e os itens inferiores serão os itens de estoque dentro dela. Após selecionar o item superior em um documento de vendas, todos os itens inferiores serão exibidos como subitens. A estrutura de produtos de montagem é semelhante à estrutura de produtos de vendas. Ela representa uma coleção de itens individuais em um conjunto com preço específico. Diferente da estrutura de produtos de venda, somente o produto final aparece no documento de pedidos de venda. Os componentes não aparecem como subitens. A estrutura de produtos modelo não tem restrições. Pode ser utilizada em documentos de compra e vendas como uma maneira de exibir uma lista de itens. Após selecionar o item superior, todos os itens inferiores serão exibidos. Você pode eliminar, adicionar, duplicar linhas e fazer qualquer modificação necessária. Siga as etapas a seguir para criar uma estrutura de produtos. Primeiro, crie o cadastro de itens para os produtos finais do sistema, que são representados pelo item superior na estrutura de produtos. Crie itens para todos os itens inferiores ou componentes, se eles não existirem no sistema. Depois, crie as estruturas de produtos. Dependendo do tipo de estrutura de produtos, você precisa ter uma determinada categoria atualizada no registro do item do produto final. Para as estruturas de produtos de montagem e de vendas, o produto final tem que ser um item de venda. A estrutura de produtos de produção, o produto final deve ser um item de estoque. Se também quiser comprar este item, você poderá defini-lo como um item de compra. Se também quiser vendê-lo, você poderá defini-lo como um item de venda. Se produzir o item para estoque como um componente de outro item superior, não o defina como um item de venda. Desta forma, ele não será uma opção na lista de itens do documento de vendas. Os modelos podem ter qualquer um dos 3 atributos: itens de compra, vendas ou de estoque. Os componentes para a estrutura de produtos de vendas e montagem devem ser itens de venda, geralmente também são itens de estoque. Para as estruturas de produtos modelo e de produção, os componentes podem ser qualquer um das 3 categorias. Todos os componentes podem ser configurados separadamente para compra ou venda. As estruturas de produtos de vendas e de montagem são utilizadas para kits em que o item superior é para vendas, mas não é armazenado em estoque. Os itens inferiores são configurados e não alteráveis, embora você possa modificar as quantidades para ambos os itens superiores e inferiores. Vamos ver uma demonstração de como criar uma estrutura de produtos de venda e observar como é utilizado em um pedido de venda. Para definir a estrutura de produto do tipo venda, vamos começar criando um item superior. Vamos clicar no botão Adicionar.
e colocar um preço para esse conjunto. Para utilizá-lo de maneira apropriada na estrutura de produto de vendas, nós iremos desativar o campo item de estoque e item de compra. Vamos deixar apenas ativado o campo itens de venda. Vamos adicionar. E agora vamos definir a estrutura de produtos para este conjunto. Vamos clicar no botão Adicionar. Vamos digitar agora os componentes deste conjunto. Nós podemos copiar a soma dos preços dos componentes para o preço do conjunto, selecionando a setinha preta que está acima do campo. Ou, se desejar, podemos manter o preço manualmente. Vamos adicionar a estrutura do tipo venda. E agora podemos utilizá-lo no pedido de venda. Repare que o sistema trouxe o cabeçalho e os componentes dessa estrutura de produtos do tipo venda. Se você modificar a quantidade no cabeçalho, o sistema irá automaticamente modificar o preço dos componentes. É possível também modificar a quantidade de um componente se desejado, porém, nós não podemos substituir um item dessa estrutura. Repare que ele trouxe o preço dos componentes, não levando em consideração o preço do conjunto. Nós podemos modificar essa configuração no módulo de administração. Definições de documento, na aba Geral. Na opção Estrutura de produto de vendas, nos documentos, exibir preço por itens de componente. Ou podemos escolher o preço e o total apenas para o item sintético. No caso, ele levará em conta o preço do item superior. Vamos atualizar e retornar para o pedido de venda. Reparem que agora ele trouxe a quantidade e os componentes da estrutura, porém levou em consideração apenas o preço do item superior. A estrutura de produtos modelo é o tipo mais flexível de estrutura. Ela permite que você copie uma lista de itens em um documento de compra ou vendas com rapidez e facilidade. Você insere o item superior no documento e todos os itens inferiores serão copiados automaticamente para o documento. As estruturas de produtos modelo são úteis se a composição dos produtos que você vende for, de modo geral, a mesma, mas podendo variar um pouco. Você pode realizar quaisquer modificações de modelos no pedido de venda. É possível eliminar itens individuais, substituí-los por outro ou modificar as quantidades. Agora vamos entrar no sistema para ver como uma estrutura de produtos modelo funciona. Vamos criar agora um item superior para a nossa estrutura do tipo modelo. Agora vamos digitar os componentes da nossa estrutura.
Vamos colocar o tipo de estrutura modelo. Adicionar. E vamos verificar agora essa estrutura de produtos no documento de vendas. Vamos digitar o conjunto do tipo modelo. E reparem que o sistema trouxe todos os componentes dessa estrutura, porém eu posso modificar, incluir, excluir componentes, incluindo as suas quantidades e preços. Todos os 4 tipos de estruturas de produtos são utilizados no processo de vendas. O item superior é inserido como um item de venda em um documento de vendas. Somente a estrutura de produtos de produção pode ser utilizada no processo de produção, e é o único utilizado na execução do MRP e sempre empregado nas ordens de produção padrão. Em uma estrutura de produtos de produção, o item superior é o produto final da produção. Os itens inferiores representam os componentes utilizados para produzir o item superior. O item superior é inserido nas ordens de produção com uma quantidade a ser produzida. A estrutura de produtos deste item será o padrão para a ordem de produção com as quantidades inferiores adequadas. O método de emissão do item superior é utilizado como padrão para os itens inferiores. Após a ordem de produção ser liberada, os itens inferiores podem ser emitidos para a ordem de produção. Quando você registrar a conclusão da ordem de produção, o item superior será recebido no estoque. Uma ordem de produção aumenta a quantidade do item superior e diminui as quantidades dos itens inferiores. Para vender o item superior, insiram em um documento de vendas como faria como qualquer outro item. Como de costume, quando o item é entregue, a quantidade do item superior é liberada do depósito. Você pode decidir comprar o item superior como um item normal em vez de produzir um. Normalmente, os itens inferiores em uma estrutura de produtos de produção são definidos como itens de estoque. No entanto, você pode utilizar itens de serviço como itens inferiores para incluir custos adicionais em uma ordem de produção. Esses itens de serviço não são definidos como itens de estoque. Os componentes só poderão ser emitidos quando o status da ordem de produção estiver definido como liberado. Emita os itens de componente utilizando o método manual ou baixa por explosão. Manual significa que você emitiu itens de componente individuais para a ordem de produção. Isso permitirá lançar os componentes emitidos para uma ordem exatamente quanto forem necessárias ao processo de produção. A emissão manual é sempre utilizada para itens com número de série ou administrados em lotes. Se for baixa por explosão, o SAP Business One baixará as quantidades de estoque automaticamente para os itens inferiores necessários, quando um produto for relatado como concluído. Não é possível utilizar baixa por explosão para os itens administrados com número de série ou com número de lotes. Portanto, eles são automaticamente configurados para o método de emissão manual. Um item fictício é um subconjunto na estrutura de produtos que não existe realmente no estoque, sendo utilizado para simplificar a estrutura de produtos. Embora o item fictício apareça na estrutura, a ordem de produção exibirá os componentes necessários para produzir o item fictício, em vez de mostrar o item fictício propriamente dito. Um item pode ser definido como fictício no cadastro do item, selecionando a opção Item fictício. Quando o MRP for executado, o sistema expandirá os itens fictícios e criará recomendações para os respectivos componentes. O item fictício será exibido na janela de resultados do MRP, porém sem recomendações, somente para fins informativos. Um item fictício é ignorado em uma ordem de produção. Esta ordem expandirá a estrutura de produtos fictícia e exibirá os respectivos componentes na ordem solicitada. No exemplo acima, na produção aparecerão os componentes pneu, rolamento e parafusos, mas não as rodas.
Enquanto o item estiver ligado a uma estrutura de produtos, o seu status não poderá ser modificado. Agora vamos examinar no sistema uma estrutura de produtos de produção. Vamos buscar uma estrutura de produtos do tipo produção. Vamos entrar agora no cadastro do item superior. Para uma estrutura do tipo produção, o item superior ele é um item de estoque. Agora, ele pode também ser um item de compra, caso ele seja tanto produzido como comprado. Vamos reparar agora no campo método de baixa. Ele pode ser baixa por explosão ou manual. A configuração deste campo será usada como padrão quando for criada a estrutura de produtos, porém ela pode ser modificada se necessário. Aqui também podemos ver o campo item fictício. Apenas para lembrar, o item fictício não existe em estoque. Embora apareça na estrutura de produtos, a ordem de produção exibirá os componentes necessários para produzir este item fictício. Teste os seus conhecimentos. Obrigado. Você concluiu o e-learning sobre estrutura de produtos no SAP Business One. Agradecemos a sua atenção.